do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática. E cores, o que explica as cores de fundo do cenário e explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @AEG 1318 37 300, e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército, do Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @AEG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AEG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não se ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12 e saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para que mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias
com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus, o Cristo para conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer uma oração para estar apresentando a minha mão ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus, para ministrar esta live nos sorteios dos rebanhos e dos livros da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live.
É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Agora vamos fazer uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos, dos 20 guerreiros do rebanho do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 1. Oração de número 1. Gratidão pela presença. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vindo, Messias. E escolha agora um número de 1 a 20, para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor para sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Escolha aí o número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora ao sorteio. Hoje de número ímpar, né? 17, rebanho 17 ímpar e rebanho 18 par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Gratidão pela presença, mais uma vez. Capítulo 2 do livro de Colossenses. Capítulo 2 do livro de Colossenses contém 23 versículos. O interesse de Paulo pelos Colossenses. Versículo 1, 2, 3 e 4. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério do Senhor Deus, o Cristo, em que todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento são ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio de mais um rebanho. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 15 ímpar. Rebanho número 16 par. Vamos ao sorteio do livro das Escrituras Sagradas. O livro é Atos, 28 capítulos. Livro de Atos, 28 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Atos. Capítulo 25 do livro de Atos. Capítulo 25 do livro de Atos. Capítulo 25. Capítulo 25 do livro de Atos contém 27 versículos. Paulo perante Festo apela para César. Versículo 1, 2, 3 e 4.
Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse via Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu: acha-se Paulo detido em Cesareia, e ele mesmo, muito em breve, partirá para cá, para lá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho de número 7 ímpar e rebanho de número 8 par. Vamos ao sorteio do livro. O livro é o livro de João, 21 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 12 do livro de João. Capítulo 12 do livro de João. Capítulo 12 do livro de João contém 50 versículos. O Senhor Jesus ungido por Maria em Betânia. Versículo 1, 2, 3 e 4. 6 dias antes da Páscoa, foi o Senhor Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés do Senhor Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Sorteio do livro. Glórias ao nosso Senhor. O livro é Juízes, 21 capítulo. Sorteio do capítulo do livro de Juízes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Capítulo 11 do livro de Juízes. Capítulo 11 do livro de Juízes. Capítulo 11 contém 40 versículos. Jefeté livra os israelitas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Era então Jefeté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta, Gileade, gerara a Jefeté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefeté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filhos de outra mulher. Então Jefeté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. E o livro sorteado para a meditação do rebanho é o livro de Joel, 3 capítulos. Glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Joel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. O capítulo é o capítulo 2 do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel contém 32 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Com a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração.
À frente dele vai fogo devorador, atrás chamas em abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, sim oferecendo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data do lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 40. Denúncia de número 40. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nossa denúncia de número 40 aborda diversos temas muito importantes que é necessária a atenção de todos vocês. Prove com base na Bíblia Sagrada que as nossas 9 atividades da mensagem não são uma indústria de emprego no Evangelho. E também que você não está adulterando nenhum dos livros citados nas bases bíblicas da mensagem e receba um prêmio de 12 milhões de reais. Examine com muito cuidado todos os livros da Bíblia Sagrada citados nela. O vídeo da denúncia de número 40, que é a nossa terceira mensagem com a hashtag A Mensagem dos Séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão. Agora vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos da Escritura Sagrada. Oração de número 5. Oração de número 5. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa manifestação da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1318-37300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder do sangue do Senhor, junto conosco em um só Espírito, em o nome do Santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos ao livro. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Eita, Senhor da glória. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Capítulo 12 do livro de Eclesiastes contém 14 versículos. A velhice. Versículo 1, 2, 3 e 4. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho nele prazer, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do resplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas
e cessarem os teus moedores da boca, porque já serem poucos, e se escurece os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem no dia em que não puderes falar em voz altas, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar mais um rebanho. Rebanho de número 19 ímpar e 20 par. O livro é Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Naum. O capítulo é o capítulo 2 do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum contém 13 versículos. O cerco é tomada de Ninive. Versículo 1, 2, 3 e 4. O destruidor sobe contra ti, ó Ninive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens vestem escarlata, cintila, o aço dos carros do dia do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Os carros passam furiosos pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Fazem tochas, corre como um relâmpago. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. O livro para a meditação do rebanho é o livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Um sorteio do capítulo do livro de 2 Tessalonicenses. O capítulo é o capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses contém 12 versículos, que diz assim: ação de graça, versículo 3, 4, 5 e 6. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças ao Senhor Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas do Senhor Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo do Senhor Deus, para que sejais considerados dignos do reino do Senhor Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. E se de fato é justo para com o Senhor Deus, que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. O livro é o livro de Marcos, 16 capítulos. Marcos, 16 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Marcos. Capítulo 3 do livro de Marcos. Capítulo 3 do livro de Marcos contém 35 versículos. O homem da mão resequida. Versículo 1, 2, 3 e 4. De novo entrou o Senhor Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha requecida uma das mãos. Estava observando ao Senhor Jesus para ver se o curaria em um dia de sábado, assim de o acusarem. E disse o Senhor Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 9 ímpar e rebanho de número 10 par.
todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Ester, 10 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Ester. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2 do livro de Ester. Capítulo 2 do livro de Ester contém 23 versículos. Ester feita rainha, versículo 1, 2 e 3 e 4. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste, do que ele fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviram: tragam-se moças para o rei, virgem de boas aparências e formosura. Ponham o rei comissários em todas as províncias do reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade de Susã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vaste. Com isto, concordou o rei e assim se fez. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que as nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. A denúncia é a denúncia de número 16. Denúncia de número 16. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Denúncia de número 16. Em nossa 16ª denúncia, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que nos ministérios do Senhor Jesus o Cristo, que Ele, o Espírito Santo e a Bíblia Sagrada permitem que não é perfeito para todas as obras nas igrejas ser um líder geral de todas as pessoas. Muita atenção, se você provar com base na Bíblia Sagrada que sim, vai receber um prêmio de R$2 milhões em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Oração de número 10. Oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos dessa sua igreja virtual, pelo poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, que curtem e compartilhem a sua verdadeira palavra, que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Irei agora sortear os livros da Bíblia Sagrada. Mentalize aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação no final desta live. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. O livro é 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo é o capítulo 14 do livro de 1 Coríntios. 14. De 1 Coríntios contém 40 versículos. O dom de profecia é superior ao de línguas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão ao Senhor Deus, visto que ninguém o entende.
e o Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro de Lamentações, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 4 do livro de Lamentações. Capítulo 4 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Os sofrimentos do cerco. Versículo 1, 2, 3 e 4. Como se escreveu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, são como agora reputados por objetos de barro, obra das mãos de olheiros. Abra os chacais, até os chacais dão o peito, dão de mamar seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como as avestruz no deserto. A língua da criança que mama que fica pegada pela sede no céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há de lhe dar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é 1 João, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 João. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 5 do livro de 1 João. Capítulo 5 do livro de 1 João contém 21 versículos, que diz assim: o tríplice testemunho sobre Cristo. Versículos 6, 7, 8 e 9. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, o Senhor Jesus o Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o da testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E esses 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes, num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho do Senhor Deus é maior. Ora, este é o testemunho do Senhor Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Hebreus, 13 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Hebreus. O capítulo é o capítulo 4 do livro de Hebreus. Capítulo 4 do livro de Hebreus. Contém 16 versículos. A entrada no descanso do Senhor Deus pela fé. Versículo 1, 2, 3 e 4. Temamos, portanto, sendo nós deixado a promessa de entrar no descanso do Senhor Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naquele que a ouviram. Mas, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme o Senhor Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou o Senhor Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Tito, 3 capítulos. Livro de Tito. Livro de Tito, 3 capítulos. Vamos ao sorteio. O capítulo do livro de Tito é o capítulo 2.
capítulo 2, contém 15 versículos. Os deveres das várias classes de pessoas santas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos que estejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem os jovens recém-casados a amarem ao marido e a seus filhos. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear mais uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 37. Denúncia de número 37. Nossa denúncia de número 37 é onde apresentamos todas as metas e propostas para a vida das pessoas ficarem melhores. Essa denúncia também apresenta para todos vocês o nosso caráter de como as pessoas serem uma igreja melhor e terem uma igreja melhor sem adulterar nada da Bíblia Sagrada. E tem um prêmio de 10 milhões de reais para aqueles que não estiverem adulterando nenhum dos livros citados nas 9 atividades que a denúncia apresenta. Não deixe de ir em nossos canais para assistir os vídeos da oferta com todas as informações necessárias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 9. Oração de número 9. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam protegidas, renovadas e libertas através desta ministração da tua palavra para receberem suas bênçãos e abundâncias, através do poder do sangue do Senhor Jesus. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade agora aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios. O livro é Malaquias, 4 capítulos. Livro de